Olá, eu sou o Ricardo Muti, jornalista, empreendedor, influenciador 50+, expert em longevidade. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí o prazer de conversar com um profissional agradabilíssimo, aquele que cativa você desde o primeiro encontro. E olha o nome dele, Pereira Vencendo. Pereira Vencendo, é isso. Muito aí. obrigado. Inclusive eu tenho um lema aqui que o Spock me copiou, né? Esse aqui é o Veio Vencendo. Ele veio no futuro, me copiou, voltou no passado e adotou esse estilo aqui. Acho que o Gene Roddenberry que falou para ele, né? Falou, vai procurar. Vai no futuro, veio o Pereira. Legal, Kendi, gratidão do convite. Sou seu fã e prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Pereira, conta um pouquinho para os nossos internautas. Você é nascido em Campinas. Sim. Né? Fala um pouquinho da sua trajetória profissional. As ocupações que você teve na vida, né? E que foram te moldando, na verdade, foram te forjando a ser esse grande profissional. A minha especialidade são negociações complexas, né? Negociações complexas são aquelas negociações que aparentemente não tem solução, porque as partes, né, não encontram um ponto de equilíbrio para ter uma decisão. E para ter uma negociação se faz necessário ter um conflito. Não existe negociação sem conflitos. É verdade. Né? Sem conflitos. Sim. Então, fazendo isso, voltando lá no passado, né? Voltando em 1969, eu tenho 63 anos, eu nasci em 1959. Tudo que importa é a referência, né? Isso, a referência, né? Então eu sou um jovem. Como eu sou mais velho, quando eu nasci, o Mar Morto estava em coma no hospital, não tinha morrido ainda. Olha, você foi parte do trem pagador, era o cobrador do trem pagador, né? Era o moça do 14 bis. Legal. Mas, brincadeiras à parte, o que me forjou, que essa sua pergunta é maravilhosa, o que me forjou, o que me trouxe a ser hoje considerado o mestre das negociações, esse é uma mentoria e treinamento que eu desenvolvi, e as pessoas perguntam, mas Pereira, por que mestre das negociações? Eu vou explicar um pouco voltando no tempo. O meu pai, ele foi jogador de futebol profissional, ele veio de Mato Grosso para Campinas para jogar futebol profissional, lá nos idos de 1950. Na época, não se pagava tão bem jogador quanto hoje. Uma pena. Uma pena. Então, tivemos vários craques, infelizmente não tem filmagens, não tem... É verdade, não tinha celular. A gente não sabe se os de hoje são melhores do que o do passado, com exceção do Pelé, que para nossa sorte tem aí algumas coisas, né? Mas o meu pai veio para jogar futebol profissional na cidade de Campinas e ele sempre foi muito empreendedor, né? Empreendedor. E quando eu nasci em 1959, meu pai foi para Brasília. Quando ainda não existia Brasília. Quando ainda estava em construção. Né? Exatamente. Que o ano de fundação da Brasília foi em 1960. E quando ele chegou lá, ele foi empreender. Então ele montou o que seria um supermercado hoje, não chamava supermercado, mas era... Era sei lá, uma loja que vendia secos e molhados lá e mercearia, né? Então ele era um multiempreendedor, que é um nome que se tem hoje, na época não se chamava isso, mas ele poderia ser considerado um multiempreendedor, porque ele montou um supermercado, uma barbearia, um restaurante, montou N negócios. Ele criou um ecossistema, ele tinha uma capacidade de enxergar muita necessidade local e ele resolveu o problema. Pereira, porque hoje é o seguinte, se você comparar os grandes jogadores, é só jogar bola. Sim. A hora que ele se aposenta, alguns vão ser comentaristas, técnicos, mas a grande maioria, fora jogar bola, você não vê. Não sabe fazer mais nada, não guardou dinheiro, não guardou dinheiro. E teu pai tinha uma visão empreendedora. E aí tem uma velhice terrível, né? Sim. Como é dos artistas, né? Tem lá o lugar do recanto dos artistas lá, que é deplorável. Sim. E aí meu pai, em 1969, 10 anos depois, ele foi para a cidade de Campinas, com muito dinheiro, porque ele tinha vendido muita coisa lá, comprou um hotel. Em 6 meses o hotel tinha duplicado a receita. Só que começa o primeiro revés na minha família.
apareceu o verdadeiro dono do hotel. Não era quem tinha vendido para o meu pai. Meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu tudo. Não, e aquela época lá, a parte de documentação era um negócio terrível. E não tinha. Até hoje ainda é complicado, né? Até hoje ainda se valoriza muito o malfeitor do que quem é. Infelizmente. Então. Aí o que acontece é que meu pai ficou sem nada e ele conseguiu uma concessão, deixar ele montar uma banquinha de frutas. E aí começa toda a minha história aos 10 anos de idade. Porque eu era filho único, na cidade de Campinas não tinha Ceasa, eu morava muito perto do mercado municipal. Okay. Então, 4 horas da manhã, meu pai e minha mãe, nós não tínhamos carro, e meu pai já falava a primeira lição: quem chega primeiro bebe água limpa, né, que a gente fala hoje. Então ele escolhia as frutas as melhores e tal. Depois o segundo ensinamento: você não ganha dinheiro quando você vende, você ganha dinheiro quando você compra. Então ele era muito bom negociador ali na hora de comprar. Aí nós íamos a pé, quase 10 quilômetros na madrugada. Muitas histórias na madrugada, né? Sim, Porque na madrugada tem assalto, um monte de coisa. Mas naquela ocasião ainda era mais segura a cidade. Mas em Campinas, no caminho que a gente passava, ainda tinha uma área de prostituição. Depois chegou um prefeito e levou para um outro local. Mas a gente tinha que passar naquele meio. Mas a gente aprendeu a conviver com tudo isso. Só que quando chegava lá, Kendi, começa a minha primeira aprendizado. Eu chegava lá às 5 horas da manhã, meu pai me dava um pé de cabra, um balde, uma flanela e tinha uma torneira. Por quê? Porque às 6 horas chegava aquele monte de caixa de maçã. Não sei se você lembra das manzanas argentinas. Elas vinham embrulhadas assim, né? E aí tinha aquele... Só para o pessoal entender, não tinha maçã aqui no Brasil. Não, eram manzanas argentinas. Depois que a gente passou a cultura e tal. E até hoje a gente ainda não tem aquela qualidade lá. Não tem aquele cheiro. Eram bonitas. E elas chegavam todas embaladas num papel assim. Só que para conservar, elas vinham com uma cera. Sim, verdade. Então, o pé de cabra era para abrir as caixas, que é tipo um martelo, mas ele, um ferro grande assim. Então eu abria todas as caixas, tinha bastante caixa. Aí eu tirava maçã por maçã, lavava uma por uma, ilustrava todas. Entendi. Todo dia eu tinha mesmo essa sistemática aqui. Todo dia. Um dia eu me rebelei. Não dá vontade. Não, então, mas não podia. Um dia eu me rebelei, Kendi. Um dia eu me rebelei e falei pro meu pai: por que os concorrentes aí já tinham outras... Ele não fazia isso. Não fazia isso. Meu pai falou: vai lá então. Meu pai sempre gostou disso. Me volta daqui meia hora, você me conta o que aconteceu. Aí eu voltei e fiz um relatório para ele. Eu sempre fui muito... Eu voltei e falei: olha, a primeira reclamação é que eles dizem que os clientes acham a maçã deles cara, que é metade do nosso preço, e acham a nossa barata, que é o dobro do preço deles. Primeira coisa. Segundo, eles acham que a nossa maçã é mais doce do que a deles, sendo que é a mesma. E mas terceiro... O visual... Você matou, gente, você matou. Por quê? Aí meu pai falou assim: pega 2 maçãs agora, do jeito que chega, e a lustrada. Qual das 2 você quer? A lustrada. Ele falou: o cliente também. Exatamente. Então faço uma pergunta para você agora que está assistindo: se você tem ilustrado sua maçã. O que é ilustrar a sua maçã? Como que se apresenta, a maneira que o Kendi nos recebeu, o ambiente que nós estamos aqui é um ambiente de criatividade, é um ambiente receptivo. Então, está super bem ilustrada a maçã aqui, né? Um ambiente claro, limpo, agradável, super simpático como anfitrião. Quantos livros você leu no último mês? Quantos cursos você fez? O que você fez de ontem para hoje para você se considerar que você é melhor do que ontem? E aí vem a questão do Pereira Vencendo, né? Quer dar um break aqui. Pereira Vencendo, eu adotei alguns anos atrás. Por quê? Primeiro, uma brincadeira: se você rir, acaba a amizade. Eu não tenho 1,80 m, não tenho barriguinha tanquinho, não tenho olhos azuis, né? Então, se Deus não tivesse me dado inteligência, era muita sacanagem. Verdade. Então, assim, é a lei da compensação. Lei da compensação. Quando você perde a visão, você extrapola outra coisa. Né? Então, é uma brincadeira, lógico. Mas, por que Pereira Vencendo? Porque um dia eu estou assistindo Fórmula 1 e uma entrevista do Ayrton Senna, e ele falando assim: apesar de ser tricampeão mundial, todas as corridas eu tenho que disputar a pole position. Falei: caramba, o cara é tricampeão mundial e isso não dá o direito dele de sair na frente. A cada corrida ele é zerado. Exatamente, Então, Pereira Vencendo, quando as pessoas acham que pode ser até arrogante, vencendo quem? Vencendo a mim. Vencendo a minha procrastinação. Vencendo a minha preguiça. Vencendo a minha falta de vontade, talvez, de acordar num dia chuvoso.
Eu não sei quais são os seus desafios. Cada um de nós tem, né, seu desafio, né, Kendi? Sim, exatamente. Tem. Então, assim, graças a Deus que tem os problemas. Porque aí a Sem gente dúvida. existe para resolver. Se Então, não tiver, é na insatisfação que o ser humano cresce. sim, Né? Sim. Quando tem alguma coisa que bloqueia, que ele vai para frente. Só zona de conforto o não cresce. ideograma japonês, E- crise, o que é? É. Crise é desafio e oportunidade. Exatamente. Então agora, na pandemia, muita gente ficou milionária, a maioria quebrou, e alguém, né? E aí entra uma coisa que eu gosto muito, são as palavras, né? O que a palavra quer dizer? Então eu costumo dizer que para você ter sucesso, para você vencer em qualquer área, você precisa enxergar o que todo mundo enxerga, mas... Não, desculpa, você precisa ver o que todo mundo vê, mas enxergar o que ninguém enxerga. Isso. Ver e enxergar outros são olhos. coisas diferentes. Com outros né? olhos. Olhar de outro ponto de vista. Então, eu na minha vida, eu enxerguei as coisas que as pessoas não enxergavam. Então, apesar da minha origem humilde, apesar da falta de... Ninguém apostaria no menino de 10 anos que o pai tinha uma banquinha de frutas. Só que, aos 28 anos, eu comprei um apartamento de R$1 milhão, em frente ao Shopping Guatemi, em Campinas. E aí veio um segundo desafio. A construtora quebrou. Era aquela construtora em call. Ela quebrou. 42 mil pessoas no Brasil perderam tudo. E eu tinha duas escolhas. A primeira pergunta é: por que aconteceu isso comigo? Me coloco na condição de vítima. E a segunda é: o que eu preciso fazer para reverter isso? Aí eu montei uma associação, que eu brinco, que é a Associação dos Enganados da Encol. Né? Inclusive, como eu falei que se valoriza o algoz e não a vítima, no Caceta e Planeta tinha uma brincadeira, não eram mutuários, eram muito otários. Quando na realidade eu que era culpado da construtora ter quebrado. Né? E aí que entra um negócio muito legal, que é de negociação. Se você tiver vontade de se tornar um mestre das negociações, em muitas situações vão favorecer você ter resultado, escuta essa história. Eu não conseguia nenhuma emissora para me dar atenção. Eu queria levar isso para coisa. Aí eu fui no aeroporto de Campinas. Pessoal, e não tinha internet, então não Nada. tinha aí, por exemplo, WhatsApp, YouTube, nada. Boa referência. Aí eu fui no aeroporto e falei: eu quero uma passagem só de ida. Mas para onde? Não, para qualquer lugar, o mais barato que tiver. E que tiver decolando daqui a pouco. Ela falou: tem para Marília, lá em Viracopos. Ainda bem que ele não falou de Campinas para Campinas. De Campinas para... não vou nem falar nada. Não, você sabe como o cara chegou no guichê de passagem? Eu falou: eu queria uma passagem de volta. O cara: para onde? Para aqui mesmo. Né? Aí de volta. Só para descontrair um pouco, para não ficar tenso aqui o nosso ambiente. E aí eu cheguei lá, a moça falou: tem para Marília. Eu falei: quanto é? Era baratinho, uma viagem assim. Eu subi num avião. A hora que foi fechar as portas, eu falei: olha, antes de decolar, eu quero ver o brevet do piloto, quero ver se foi abastecido, e se foi feita manutenção, e se tem teto para onde a gente vai pousar. Aí, mas por quê? Não, porque eu comprei um apartamento e o culpado sou eu, que a construtora não era idônea, não sei o quê. Então agora o avião cai, eu vou descobrir que não era o piloto, então eu quero tudo isso. Senhor, o senhor está atrapalhando, chamaram a Polícia Federal. Mas estava tudo dentro do script, né, do coisa. Aí chegou o policial federal: só desceria aqui, eu ia preso se não atendesse o caralho. O que está acontecendo? Eu contei minha história para ele. Aí ele se sensibilizou. Falei: cara, meu pai tinha uma banquinha de frutas com muito sacrifício, eu comprei um apartamento de R$1 milhão, sonho de consumo, né? Eu sou emergente. Então ele falou: mas você quer o quê? Eu queria, igual aqueles caras que sobe lá, diz que vai se matar, eu queria a imprensa, um helicóptero e notas não marcadas, né? Sabe aquela coisa de filme de bandido? Aí eles providenciaram a vinda de algumas emissoras. E eu dei uma entrevista. E daí para cá isso viralizou. E aí começou esse movimento, e as pessoas que eram vítimas e tinham vergonha de ter sido enganada começaram a aparecer. Começaram a aparecer. É verdade, assim, se eu for lá, vão falar que eu sou otário, aí acaba não. Então já tinha outro otário, era eu era o otário principal. Né? Mas o que eu estava tentando provar é que a gente não era otário, nós somos enganados. E o sistema facilitava isso. Porque você ia tirar negativa no cartório e saía negativa. E eles eram negativados. Ou seja, o sistema todo estava corrompido. Então, quando você tem um sistema, você precisa inverter o jogo. E aí o que aconteceu é que eu fundei essa associação, sou presidente dela até hoje, já tem 28 anos,
construí os prédios, tirei da massa falida, fui lá em Goiânia, que era tal, tirei da massa falida, negociei, em qual ela permuntava terreno a troco de apartamentos que ela não ia entregar. Sim. Então deixou muito dono de casa se matou, muito casamento sem pagar isso também? Era, tudo permuta, ela não ia entregar mesmo. Então isso me veio, Kendi, que eu até queria que você pudesse dar um destaque para isso. Quando as pessoas falam, Pereira, como que você conseguiu fazer com que as pessoas esquecessem o passado do trauma e se dispusessem a reinvestir, lógico que não 100%, né? Foi simples, né? Esse é o resumo aqui, ó. Determinação, coragem, exato, união e ação. Isso. E a união faz a força. Isso, que transformam sonhos em realidade. Então, se você não gravou, determinação, coragem, união e ação, atitudes que transformam o sonho em realidade. Então, é importante sonhar, mas sonho só não se viabiliza. E você, para realizar os seus sonhos, você só vê o sonho realizado de alguém, mas se você vê a história daquela pessoa, eu assisti ontem a história do Elon Musk, vale a pena, procura no YouTube, a história do Elon Musk. A gente acha que ele é americano, ele é sul-africano. Sul-africano, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos, dormiu no chão, lá numa empresa, quebrou várias vezes e hoje é o cara mais rico do mundo. Mas por quê? Porque tem uma trajetória. Então, antes de ficar bom, vai piorar. Sim, então, verdade. toda vez que piorar, você fala, nossa, agora vai ficar bom. Porque primeiro piora para depois melhorar. Então, Kendi, isso foi a primeira vez que eu precisei aprender a negociar. E aí eu fui fazer curso, né? Gostei da história. Eu fiz curso de PNL, de coach, mentoria, fiz um monte de coisa, sou psicanalista, para entender as pessoas. Eu esqueci de falar que aos 18 anos eu fiz um curso de detetive particular. E o ano passado eu renovei essa formação. Que bacana. Porque foi um dos maiores aprendizados para mim, foi ter feito esse curso de detetive particular. E aprende muito, porque você vai buscar as evidências. Sim. Aquilo que é imperceptível para as pessoas, como você tem que ter um olhar mais aguçado para aquilo, né? Então é um treino específico, né? Passar impressões. Agora, como é ótimo ter um âncora como ele, porque me veio uma outra coisa, nós não treinamos aqui. O Sherlock Holmes ia se aposentar. Como é que chama mesmo o assessor dele? Watson. E aí, toda vez que alguém vai se aposentar, alguém que tem mais tempo de casa acha que é o sucessor. E nem sempre acontece isso. Na maioria das vezes não acontece. Vem alguém de fora e tal. E o Watson falou, Sherlock, já que você vai se aposentar, eu sou o sucessor natural. Aí o Sherlock falou, a gente precisa ver, se prepara, que em algum momento você vai ser testado. Né? Aí o Watson começou a estudar os casos dele e tal, olhou lá, não sei o quê, porque eu quero ser Sherlock Holmes e vou estar preparado. Aí o Sherlock falou, Watson, nós vamos acampar esse fim de semana. Aí eles estão lá dormindo e tal, 3 horas da manhã o Sherlock fala, Watson, é agora, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo Júpiter, estou vendo Plutão, estou vendo a Via Láctea, eu estou vendo o buraco negro, passei, mestre. Ele falou, não, Watson, se você está vendo isso, você não viu o óbvio, roubaram a nossa barraca. Exatamente, isso não, é verdade. Então tem muita gente que você pergunta a hora, desmonta o relógio e não fala a hora. E o que as pessoas querem é que você fale a hora, não importa como que aconteceu isso, né? Verdade. Então, isso foi acontecendo outras coisas. Depois eu tive um outro aprendizado que me fez chegar onde eu cheguei, que foi, além de perder R$1 milhão lá com a Encol, um sócio me deixou uma dívida de R$1 milhão. Aí eu fui aprender que você tem 50% da empresa, mas a dívida é sua. Porque se o outro não paga, se você não pagar, não resolve. Então, 100% da dívida era minha. A cota societária não mudava. Então eu fiquei no momento, perdi R$1 milhão, fiquei devendo R$1 milhão. Aí eu falei, só tem um jeito, vou montar um curso de como fazer R$1 milhão em um ano. Aí, perdendo R$1 milhão, devendo R$1 milhão, montei um curso, como fazer R$1 milhão em um ano. E vendi pra caramba esse curso. E aí, só do dinheiro que entrou, já começou a ter R$1 milhão. Porque um monte de gente me pagou para fazer o curso, e eu comecei a ter R$1 milhão. E quem seguiu o que eu falei, um ano depois eu tinha R$1 milhão. Mas a coisa mais importante que eu fiz, quem sabe o que foi? Eu quebrei, E a única coisa que me sobrou foi uma folha de cheque. Uma folha. Eu fiz um cheque de R$1 milhão, nominal a mim, pus a data.
E um ano depois? E um ano depois eu fui lá e descontei. Mas por que esse cheque de 1 milhão é o importante? cheque cobrava você para chegar lá, né? Entendeu? Então é importante isso, né? Determinar a data. E talvez agora, até para você fazer as perguntas, eu queria te contar a última experiência que eu passei agora. Né? Nós estamos no ano de 2022, pode pontuar? Por favor. Nós estamos no ano de 2022, dia 8 de janeiro, eu fui diagnosticado como Covid e saí de ambulância da minha casa. Essa era da Brava então ainda? É a brava. Só que eu não tomei vacina. Ah, entendi. Tá certo. Nem eu e minha namorada não tomamos vacina. Então eu peguei tudo. Eu cheguei com 75% do pulmão comprometido. Diagnóstico de entubar. Aí o médico falou, você vai ser entubado. Eu falei, o que precisa para não ser entubado? Ele falou, você precisaria sair de 12 litros de oxigênio, né? E que não é possível, você vai sair daqui 60 dias. Aí eu falei, mas para não ser entubado precisa o quê? Em 1 hora você tem que sair de saturação 75 para 90, que é o mínimo de saturação aceitável, aquele teste do dedo. 1 hora depois eu estava com saturação 90. Né? Aí escapei de entubar. Deve ter feito exercício de respiração muito. Google, e, né, Google, na hora ali eu estava ali, né, tal. Agora, lá atrás não tinha, mas agora tem o Google, né. Aí, Kendi, olha que interessante, aí eu falei para ele, inclusive eu queria te informar que eu vou ter alta dia 17 de janeiro. Aí ele falou, não, você não sai daqui antes de 60 dias. Eu falei, não, eu vou sair 17 de janeiro. Ele falou, por que 17 de janeiro? Porque é meu aniversário. Eu não quero passar meu aniversário aqui, né? Aí ele falou, mas não dá tempo, 10 dias não dá tempo, porque você tem 12 litros de oxigênio, não dá para tirar 1 litro por dia. Eu falei, mas se tirar 1 litro por dia e chegar no dia 17 eu tiver zerado, eu posso sair. Ele falou, não, você precisa ficar 24 horas sem oxigênio e ainda fazer um teste, caminhar tal, e não ficar ofegante. Eu falei, só isso? Ele falou, Aí eu comecei, 10, 12, 11, 10, tal. Chegou em 3. Ele veio lá 2 dias antes e falou, olha, não vou fazer o desmame de uma vez só, vou tirar 1 litro, você vai ficar com 2. Se você parar bem essa madrugada, eu te dou alta. Que bacana. Kendi, o cara saiu, eu fiquei sem ar. Eu fiquei sem ar, Kendi. Fiquei sem ar. E você já teve alguma experiência na vida que você falou assim, ousadia ou irresponsável? Eu achei que eu ia morrer. Mas era importante para mim sair no meu aniversário, que eu queria contar essa história um dia, como eu estou te contando, não sei para quantos milhares de pessoas, e talvez você vai compartilhar esse vídeo. Talvez tenha sido naquele momento o seu maior desafio. Meu maior desafio, porque eu já tinha passado desafio material, tal, mas não de vida. Eu nunca tinha ter que tomar uma decisão. Não, só que eu sabia confrontando o especialista, né? Só que eu sabia que se eu apertasse o botão para chamar a enfermeira, voltava tudo de novo. Aí eles iam colocar o oxigênio de novo e eu não ia sair do meu aniversário. Sim. Só que aí eu procurei no Google, quando acaba o ar ainda tem 1,5 litro. Olha como Deus é perfeito. Quando acaba o ar, ainda tem 1,5 litro. Eu falei, então, fiquei 40 minutos ali, destampou, Kendi, destampou. Eu fiquei 24 horas sem nada, no dia 17 de janeiro eu tive alta. Parabéns, meu amigo, olha, uma história fantástica. Não é? Não, e outra, de você acreditar mesmo, né? Então, aí... E outra, valorizar cada minuto. Aí eu virei um case lá no hospital, onde todo mundo que está assim no estado, o pessoal fala, nós tivemos um paciente aqui, isso aqui, tal. E foi inspirador. É muito inspirador, né? Ou seja, você precisa ser coerente com o que você fala para os outros. Porque eu já vi muito cara que fala de depressão, quando ele fica depressivo, ele não usa as técnicas que ele quer ensinar para os outros, ele fala para os outros, faz isso que você sai da depressão, mas ele está depressivo. É verdade. Então, se você quiser se tornar uma autoridade, se você quiser ser uma pessoa respeitada, a pessoa precisa enxergar você como um caso real daquilo que você se propõe. É verdade. Tá certo. Pereira, maravilhoso, viu? Uma lição de vida fantástica, né? Eu quero que você volte outras vezes, porque esse conteúdo é realmente maravilhoso. Tá? Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e os seus contatos. Então, a primeira mensagem que eu queria dizer para você, eu vou falar de negociação, porque negociar é a maior certeza que você tem na vida é negociação. Nunca negocie com alguém antes de a pessoa não estar apta, convencida, persuadida naquilo que você está falando.
Tá? Então eu quero dizer para você, onde você está hoje foi um acidente. Sem a gente falar crenças religiosas, foi um acidente, um contexto. Eu nasci numa situação adversa, né? Mas aonde você está hoje, ou é mérito seu ou é culpa sua. Porque é muito dolorido isso que eu estou te falando agora. Mas enquanto você estiver terceirizando a culpa, você não está no poder, porque você não pode mudar as outras pessoas. Mas quando eu absorvo a culpa, eu puxo o poder para mim, e aí eu posso ter comportamentos, estratégias, atitudes que podem mudar esse processo. Então esse é o meu carinho que eu queria dizer para você. Kendi, mas para finalizar, eu queria contar algo que é muito importante, né? Que é com relação ao meu filho, que está lá nos Estados Unidos. Hoje ele é considerado um dos melhores engenheiros de software do mundo, na Amazon, que é uma empresa fantástica, né? Maravilhoso. E as pessoas me perguntam: Pereira, como que você é emergente? Você tinha 10 anos de idade, seu pai tinha uma banca de frutas, né? E você tem um filho hoje com isso, o outro filho é considerado um dos melhores vendedores da América Latina, numa multinacional. É simples. Eu queria te ensinar 3 coisas. Tá? Se eu pudesse te dar um presente, é isso, 3 coisas. Qualquer ambiente que você chegar, você precisa entender que é um jogo. Se você não entender o jogo, você vai ser inadequado. Então, por exemplo, eu estou hoje aqui, né, num ambiente profissional. Provavelmente para andar de moto, eu gosto de andar de moto, eu não vou andar de terno e gravata. Então é importante entender o jogo. O segundo que é importante é entender as regras do jogo. Tem muita gente que não entende as regras e é expurgado. Então, mas só essas 2 coisas não bastam. Saber qual é o jogo e entender as regras do jogo não é suficiente. O suficiente para você se destacar de 99% das pessoas é você entender como é que faz mais pontos. Eu posso te dar um exemplo. Jogo de basquete, por exemplo, né? Como que você faz mais pontos? Arremessando de fora do garrafão. Então, se você tiver um jogador que é muito bom de arremesso de fora do garrafão, a chance de você ganhar um jogo é maior, porque é mais difícil de interceptar. Não é assim? E as regras? Pereira, por que é importante as regras? Vamos pensar o seguinte: futebol de campo, futebol de salão, futebol de grama, quadra de tênis de saibro, quadra de tênis tal, ping-pong e basquete. Tudo tem bola, tudo tem rede, tudo tem jogador, tudo tem juiz, tudo tem torcida, certo? Só que no futebol, bola na rede é ponto, no tênis é falta. Então, aparentemente tudo é igual. Então qual é o jogo, quais são as regras, como faz mais pontos. Pratique isso na sua vida, que é impossível que você não atinja resultados extraordinários. Kendi, gratidão. Gratidão a você, tá? Beleza. Deixe seus contatos, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. 019 9771 6740. E qualquer coisa que você procurar de Pereira Vencendo no YouTube, no Facebook, no Instagram, Pereira Vencendo. Vai ser uma honra estar na sua empresa. E se você tiver vontade de se tornar um mestre das negociações, eu tenho um treinamento de 10 horas que eu vou ficar muito feliz que você participe. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso profissional Pereira Vencendo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.